Muito boa noite para você que está em casa, o consultório está aberto e que você se sinta à vontade com tudo que nós vamos trazer aqui. Bom, hoje o assunto é sobre dependência emocional. Você conhece alguém que coloca as prioridades de outras pessoas na frente, sempre está cuidando de todo mundo, mas acaba que esquece de si? Se você conhece, presta atenção aí que a gente vai começar. Bom, hoje nós estamos aqui com a nossa convidada super especial. Deixa eu ler aqui, né? Porque esse nome... Andréia Alcântara de Oliveira Paim. Andréia, muito bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Fico muito honrada em ser convidada para participar. A Andréia, ela é psicóloga e é pós-graduanda em TCC, Teoria Cognitiva Comportamental. Isso mesmo. Andréia, seja muito bem-vinda. E vamos lá? Claro, vamos começar, então, entendendo o que é dependência emocional. Sim, dependência emocional é principalmente quando você dá o poder, um indivíduo dá o poder para o outro de tomar conta das suas emoções, dos seus sentimentos. Então, é como se você desse o controle para outra pessoa das suas emoções. Então, você acaba dependendo dela para tudo que você precisa decidir. Então, a dependência emocional ela pode vir também com uma dependência financeira, com uma dependência física, né? Então, pode envolver muitas coisas a dependência emocional. A gente pode classificar também a dependência emocional como um distúrbio de prioridades, para você que está em casa. Como a gente começou aqui no início, eu coloco sempre as necessidades das outras pessoas à frente da minha. Exatamente. E aí isso fica super complicado, porque se você não consegue ser o protagonista da sua vida, quem que sobra para protagonizar essa história? Exatamente, né? É importante a autopercepção, entender quem você é para que isso não aconteça, né? Para que a dependência emocional ela não aconteça. Andréia, e como que isso surge? Como que surge esse distúrbio na nossa vida? O que acontece? O principal, né, quando a gente fala de dependência emocional, a gente pensa em relacionamentos, né? E principalmente no início do relacionamento tem aquela codependência, aquela paixão, e a paixão tem essa dependência, né, de você ficar com a pessoa, de você querer só viver junto com a pessoa. E aí no começo é tudo bem, né? É um costume, é normal dentro de uma relação. Quando isso avança, quando isso se torna algo imenso e intenso, né? Aí é a hora de se preocupar. A dependência emocional também pode vir em famílias, né? Então, uma mãe que depende do filho, que só consegue se sentir bem com o filho, ou um filho que não tem amigos, que não tem outros familiares que se sente bem, então depende só da mãe. Amizades também, pode também ter pessoas dependentes, né, de amizades. Então, você consegue encontrar dependência emocional em vários âmbitos da sua vida, né? E de diversas formas. Isso mesmo, André. A gente já começou com um monte de coisa aqui, né? Outra coisa também onde pode surgir é na infância, né? Isso. Quando os pais não oferecem, talvez, aquilo que o filho está necessitando naquela fase da vida dele. E aí a criança acaba que num desespero de, às vezes, tentar encontrar o amor desses pais, na aprovação ou não, eles começam a fazer de tudo, e aí eu quero, mas não consigo, então eu vou precisar arrumar essa atenção, sentir esse amor de qualquer jeito, e aí eu começo a ficar dependente disso, né? Sim, outra forma também de desenvolver na infância são os dois extremos. Então, aquela família que cuida muito e aquela família que deixa muito solto. Então, se ela me deixa muito solto, quando eu buscar uma relação, eu quero uma relação de cuidado. Ou eu aprendi a ter uma relação só de cuidado, então aquela criança que não pode fazer nada, que não pode conhecer ninguém, né? Quando ela cresce, ela realmente pensa que ela não pode fazer nada, que ela só tem que ter uma pessoa como prioridade e muitas vezes além dela, né? Uma prioridade que vai além das suas próprias necessidades. Que na maioria das vezes a prioridade nunca é ela, né? Exatamente. E aí, às vezes, essa criança que recebe muito fica refém disso. Eu preciso sempre receber. A criança que não teve, né? Então, já que eu não tive, eu preciso ter a qualquer custo, mesmo que isso custe os meus sonhos, as minhas realizações, né? E as minhas decisões até, né? Então, até as decisões primordiais são o outro que toma, né? Então eu vou deixar na mão do outro porque ele sabe mais, é dele que vem o que é necessário, é dele que depende tudo, né? Nada depende de mim, tudo que eu faço talvez não é tão legal quanto o que o outro faz.
Para você que tá em casa, eu queria fazer 3 perguntinhas. Se você se identificar aí, provavelmente você vive um relacionamento, tem algum tipo de relação onde envolva dependência emocional. Então, presta atenção aí nessas 3 perguntinhas. Você consegue fazer uma escolha sabendo que a sua escolha pode desagradar alguém importante para você? Fica aí a reflexão aí pra gente pensar. A segunda, você é capaz de escolher o melhor para você se isso te acarretar em críticas ou julgamentos das pessoas ao seu redor? Sim, não. As expectativas e as opiniões das outras pessoas impactam na sua tomada de decisões? E aí? Se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, para todas elas, na verdade, sim, né? Provavelmente você tem na sua vida alguma relação onde a dependência emocional esteja ali infiltrada. Então, presta mais atenção ainda que a gente vai te ajudar um pouquinho com relação a isso. Andréia, e como que a gente identifica que nós somos dependentes emocionais em algum tipo de relacionamento? Sim, principalmente essas questões, né, que você falou, elas são muito presentes, né? Então, se você respondeu sim para essas questões, comece a buscar ajuda, comece a se preocupar. Mas uma pessoa que ela tem dependência emocional, ela perde um pouco da personalidade, né? Então acontece até uma despersonalização, né, da pessoa, então ela perde um pouco de si. É uma pessoa que se vitimiza na maior parte das situações, que se sente um pouco inútil em alguns momentos, né? Tem um pouco de ansiedade, né? Então, normalmente quem tem dependência emocional sofre também com ansiedade, aquela ansiedade da pessoa sair, né? Então, se você tem um pouco desses sintomas, é bom você se preocupar um pouquinho mais, buscar algum tipo de ajuda, né, para melhorar essa questão da sua dependência emocional. Então, essas são as principais características. Então, você se sente menos do que você realmente é, menos do que você se sentia antes da relação que você tem. A dependência de tudo eu quero conversar com o outro para decidir, né? Então, se eu vou comprar alguma coisa, eu tenho que ver com o outro o que ele acha disso, né? Ou se eu quero fazer algo diferente, eu preciso falar com o outro, e não no sentido de companheirismo, mas no sentido de dependência mesmo. Então, eu preciso que ele saiba o que eu estou fazendo e que ele aprove, principalmente. Se eu não tiver essa opinião, eu não consigo decidir. Exatamente. Você estava colocando que geralmente nós relacionamos a dependência emocional com os relacionamentos amorosos. Sim. E que às vezes isso começa pequenininho, né? Como todos os problemas, ele nunca começa grandão. E aí a gente vai ignorando, vai levando, quando a gente vê, a gente já tá envolto, totalmente dependente de alguém ou de alguma coisa. Por exemplo, ter sempre a atenção do outro, ter sempre uma validação do outro, uma atitude de amor, alguma coisa do tipo. Isso é importante porque a dependência, ela sempre vem de um vazio que a pessoa precisa preencher, né? Então, se eu não... Quando eu precisei, lá na infância, preencher alguma coisa que não foi preenchida, eu continuo a vida inteira em busca desse preenchimento, que pode vir ou pode não vir, e eu vou a vida inteira caminhar tentando suprir tudo isso, né? É uma das coisas que muitas pessoas que têm essa dependência emocional relatam bastante, né? Então, um exemplo bem prático, né? Então, eu envio uma mensagem para alguém, para algum parceiro, para a pessoa que eu sinto essa dependência, e aí ela demora mais de 5 minutos para me responder. Pronto. Acabou o mundo, né? Nossa, o que ela tá fazendo? Eu não sou prioridade, né? E não significa que você não é prioridade, mas que naquele momento ela tá ocupada, né? Mas quem tem essa dependência fica ansioso com aquela questão, e aí fica com esse vazio, né? Porque falta propósito, falta um motivo, né? Pra estar fazendo alguma coisa. Essa é a palavra, né? Sempre vai faltar alguma coisa, sim, nunca vai ser o suficiente. Isso. E quais as crenças que estão envolvidas em tudo isso? Sim, as principais crenças, né, dentro da TCC, que é algo que eu estudo bastante, a gente tem 3 crenças, né, principais, as nucleares, que são crenças que que são prejudiciais pra gente, né? Uma delas é a crença de desamor. Então, normalmente as pessoas que têm baixa autoestima têm essa crença. Então,
será que eu mereço ser amado? Será que eu sou uma pessoa digna de amor? Né? Então, quem tem normalmente essa crença pode vir a sofrer com dependência emocional. Então, se eu tenho essa crença de desamor, se eu tenho a crença de desvalor também, então, eu não sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa inútil, né? Então, eu vou buscar no outro uma pessoa útil, né? Eu vou buscar no outro a minha utilidade. E também a crença de desamparo. Então, nossa, eu não consigo me cuidar sozinho, eu preciso de outra pessoa para cuidar de mim. E aí, quando você busca essa outra pessoa, né? É a hora que você esquece de você e você esquece da sua autossuficiência. Isso é complicado, né? Porque às vezes eu esqueço de mim, quero que o outro esqueça dele e lembre de mim. Exatamente, né? Essa é uma visão da pessoa com dependência emocional. Ela acha que aquele cuidado, né, que ela tá tendo é só cuidado, não é dependência. Então, se o outro não tem essa mesma atitude, é a hora que dá briga, né? Então, na maior parte dos relacionamentos é uma pessoa só que sofre com essa dependência. E a outra também sofre com a dependência dele, né? Porque ele não consegue suprir toda aquela necessidade. Então, se você não me responder a mensagem em 5 minutos, pra mim acabou o relacionamento, não dá. Você não me ama mais, você não liga pra mim. Exatamente. Se você não quer me acompanhar pra tudo que eu tenho pra fazer, então não dá, acho que não tá dando certo esse relacionamento. E a gente sabe que a gente também precisa da nossa individualidade, a gente precisa dos nossos momentos sozinhos, mesmo amigos, num relacionamento, exatamente, né? Com amigos, com família, né? Então, entender o espaço de um e o espaço do outro. Tem uma frase que eu gosto muito e que é bem legal. As pessoas que vivem para agradar geralmente levam uma vida da qual não se agradam. Isso é muito real, pesado, né? Tipo, eu tenho uma vida que eu não me agrado porque eu busco o tempo inteiro agradar o outro, agradar o meu parceiro, agradar os meus pais, agradar o chefe. E você? Sim. Né? Bem complicado tudo isso. E outra coisa, a dependência emocional, ela nunca vem sozinha, né? Sim. Sempre vem acompanhada da ansiedade. E aí, uma série de outras coisas vem se juntando à medida que a gente não trata, não busca ajuda, não tem o cuidado, né? Realmente com a gente. Isso, né? Essas crenças, elas podem evoluir, né? Então, elas podem se tornar... essas crenças, elas vão se tornando transtornos mesmo, né? Então, uma pessoa que tem o transtorno, né, que a gente chama de transtorno de ansiedade de separação, ela pode desenvolver um TOC, ela pode desenvolver uma depressão ou uma ansiedade generalizada, uma questão muito maior do que só uma dependência também do parceiro. E aí, Andréia, eu cheguei lá na sua clínica de psicologia, tô lá fazendo uma terapia com você. Como que é esse diagnóstico? Sim, principalmente a gente vai primeiro analisar toda a situação. Então, nas primeiras sessões, ver o histórico tanto familiar quanto o histórico amoroso, de amigos, tudo no geral. E o diagnóstico, né, de uma pessoa com essa dependência emocional, através de análises, né, é o transtorno de ansiedade de separação. Que é basicamente tudo isso que a gente falou, né? É uma pessoa que ela tem no outro um apego tão grande, né, que ela não consegue se imaginar longe dessa pessoa. E aí, como eu mesmo disse, né, pode acarretar diversos outros transtornos, né? Porque é uma ansiedade, né, um transtorno de ansiedade, e o transtorno de ansiedade puxa muitos outros transtornos juntos. Então, uma depressão, por quê? Ela vai se tornando uma ansiedade tão grande que aí eu vou também criando mais essa crença de desamor, né, de autoestima mais baixa, de desvalor, eu sou inútil, e aí vai desenvolvendo essa depressão. Então, pode gerar um toque, então a ansiedade ela fica tão grande que eu desenvolvo um transtorno, né, generalizado, um toque, uma ansiedade também generalizada, falta de ar. Sabe quando você sai de perto do seu parceiro e aí você fica com uma falta de ar, uma fadiga, só consegue ter pensamentos ruins? Então, tudo isso tem a ver com o diagnóstico, né? E aí, através desse diagnóstico, a gente começa o tratamento. Perfeito. É uma coisa muito interessante sobre a pessoa com dependência emocional.
Se eu e André aqui fizemos um acordo e nós vamos dar para você que tem dependência emocional o dinheiro que você precisa, nós vamos te dar o relacionamento perfeito e nós vamos te dar a saúde que você precisa. Se a gente parar para analisar, essa pessoa ela vai ficar pior do que ela está hoje. Por quê? Porque provavelmente alcançar, só por ter o que você precisa já vai causar nas outras pessoas algum tipo de estranhamento, ou você vai precisar lidar com tudo de uma forma diferente da que você vive hoje. Você vai precisar de desagradar pessoas e isso vai te deixar muito mal. Você vai precisar lidar com pessoas, talvez apareçam outras pessoas querendo te cobrar favores que talvez você nem pediu e você vai ter que lidar com aquilo. E como que vai ser isso? Então, se você tivesse tudo o que você acha que precisa, será que você realmente seria uma pessoa feliz? Será que realmente você conseguiria lidar com tudo isso? Se a sua resposta foi não, provavelmente você é uma pessoa que tem dependência emocional. E nós estamos aqui para te ajudar e nós queremos aqui que você tenha uma ideia do que é a dependência emocional, para que a partir disso você consiga buscar ajuda, se identificar. Porque a gente só procura ajuda quando a gente acha que tem um problema. Exatamente. Né? Eu não vou procurar ajuda porque eu tô feliz da vida aqui. Então, por favor, se você se identificou com essas situações, com algum desses casos, busque ajuda. Porque uma pessoa com dependência emocional, ela não só se prejudica, né? Ela prejudica todos que estão à sua volta, e ela não se prejudica só no relacionamento, ela tem problemas no trabalho, ela tem problemas com os familiares, com os amigos, então tudo vai crescendo, ela parece inofensiva a princípio, né, eu só quero ficar junto e não sei o que, mas se a gente não olha para isso, isso cresce, e quando a gente vai ver, não tem mais o que fazer, né. Sim, e uma das coisas é que mesmo você dando tudo aquilo que essa pessoa precisa, se você não muda aquilo que ela realmente acredita, se você não muda as crenças, aquele sentimento de, nossa, eu não tenho valor, eu não sou digno de amor, eu sou uma pessoa completamente desnecessária, se você não muda esses pensamentos internos, tudo que ela conquistar não é o suficiente, não é o necessário. E é porque tudo que vem se a gente não arruma, não se organiza por dentro, nada que vem de fora ajuda, né? Nada Sim. preenche o vazio. Por isso que muitas pessoas hoje a gente vê, né, muitas reportagens e muitas coisas, onde as pessoas consomem e nunca nada preenche aquilo. Por quê? Por que eu preciso ter, mas eu nunca consigo ser a pessoa que eu preciso, que eu quero, que eu gosto, que eu vejo o outro, e o outro é sempre melhor que eu nunca sou o suficiente. O que acontece? Né? Sim, principalmente, né, essa autovisão, né? Como que eu me vejo? Como que eu me enxergo dentro da sociedade? Como é que eu me enxergo? Será que eu me enxergo como uma pessoa que tem valor? Ou será que eu me enxergo como alguém menor? E acaba que sendo uma coisa prejudicial e perigosa. Sim. Porque uma pessoa mal intencionada que conhece uma pessoa que tem uma dependência emocional ali, ela faz com essa pessoa o que ela bem entender, porque ela vai te manipular, ela vai te levar a fazer coisas que talvez se você estivesse ali no controle da sua vida, você não faria. Você se expõe a riscos que talvez não fossem necessários ali naquele momento, e você se expõe a tudo isso, se colocando por completo na mão do outro. É o que a gente chama de dinâmica perfeita para um relacionamento abusivo. Exatamente. Né? Então, uma pessoa com dependência emocional e outra pessoa com uma maldade nesse sentido é o prato perfeito para um relacionamento abusivo. E aí, pronto, né? Aí é tudo que a gente precisa para ver um relacionamento ir de mal a pior e uma pessoa decair de uma forma muito triste, né? Exatamente. Bom, André, a gente tem também algumas dicas pro pessoal aí que se identificou, respondeu a todas aquelas perguntas lá no início. Sim, tudo isso me afeta, eu não consigo tomar decisões sem que as outras pessoas interfiram, eu não consigo. Que dicas são essas? Sim, principalmente busque ajuda. Busque ajuda psicológica, né? Mas também busque ajuda de pessoas à sua volta, né?
A busca de um psicólogo, de algum profissional da saúde mental é importante, mas as pessoas à sua volta, elas também precisam estar de acordo para te ajudar a passar por isso, né? Então, a pessoa que tem dependência emocional ela precisa de outras para tirar ela daquele meio. Então, é importante você ter uma rede de apoio que você possa falar, olha, eu tô muito necessitada de falar com ele ou com ela nesse momento, eu preciso da presença dela, mas me ajuda, né? Me ajuda a escolher ficar com você nesse momento, tira o celular de mim enquanto eu tô com você. Então, dicas mais práticas, né? Então, saia, veja o que você gosta de fazer, hobbies que você também possa fazer sozinho ou sozinha, né? Então, coisas que você fazia antes do relacionamento, coisas que você fazia antes de sentir essa dependência e que você não faz mais, porque o parceiro talvez não gosta, ou não é uma coisa para se fazer a dois, né? Então, momentos de autocuidado, incluir na rotina. Quando a gente atende dentro da clínica pessoas com essa dependência emocional, ela vê tanto o outro que ela esquece de si. E aí, conforme vai passando o período de atendimentos, vai passando e ela vai chegando a um ponto onde ela está se sentindo melhor e essa dependência está acabando, você começa a perceber que ela está se cuidando melhor. Então, né, se é uma mulher, você percebe que ela está começando a cuidar mais do cabelo. Se é um homem, ele está começando a se vestir melhor durante as sessões. E aí você vai percebendo que até a questão do autocuidado, ela muda quando a dependência está se abaixando. Isso é interessante porque às vezes a gente fala, dependência emocional só tem a ver com emoções, né? Só que não. Tudo que tá aqui transborda para fora. Então, a dependência emocional, ela vai implicar na sua autoestima também. Ela vai implicar nos seus cuidados diários, de higiene também, né? Uhum. Então, é muito interessante você trazer isso pra gente. Quando a gente vê que a pessoa tá conseguindo sair disso, até a parte física dela, o exterior dela também acompanha as mudanças internas que a gente vai trabalhando em terapia. Sim, o posicionamento dela, então... Até em algumas relações que não aquela, ela consegue falar um não, por exemplo, né? Então, quando a pessoa tem essa dependência, ela tem essa dificuldade de dizer não na maior parte das relações. E aí ela chega na sessão e fala, olha, hoje uma pessoa me chamou para tomar um suco e eu falei que não, porque eu precisava chegar em casa logo. Então, isso já é uma grande evolução, por mais que pareça super simples você dizer não. Para as pessoas com dependência, não é tão simples assim. Mais uma dica para você que está em casa, se você se identificou, tem dificuldades em falar não, em colocar limites nos seus relacionamentos, liga aí um sinalzinho de alerta, porque não, às vezes, não para o outro, mas sim para mim, né? Quando eu digo muitos nãos, muitos sims, eu fico em falta e para mim é só não, né? É aquele equilíbrio que a gente precisa ter. A gente fala muito, fulano me chamou pra ir em tal lugar, eu não queria ir, mas eu vou, né? Pra agradar. E aí, gente? As coisas que você precisava fazer, que você não ia lá, você deixa de lado pra agradar o outro. Isso seus é muito gostos complicado. Também, né? Seus sonhos. Eu queria tanto fazer uma faculdade e tal, mas não dá pra mim fazer agora, porque eu preciso, minha mãe quer que eu fique em casa, cuidando da casa pra ela, né? Então, se coloque, se tome conta da sua vida novamente, né? Assuma o controle da sua vida, seja o protagonista da sua história e assuma de verdade tudo isso, a sua responsabilidade nisso tudo. Andréia, e se eu não tenho uma rede de apoio para me ajudar com essa questão? Então, é a hora de você buscar uma ajuda psicológica, né? Quando você não tem uma rede de apoio, é muito difícil você conseguir sair daquele lugar sozinho, né? Sozinho é muito complicado. Então, quando você busca a terapia, quando você busca fazer uma psicoterapia com algum psicólogo, você começa a se enxergar, né? Então, ele vai trabalhar nessa questão da autopercepção. Então, quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, quais são os meus propósitos, quais são os meus sonhos, né? Mas, principalmente, né, outra questão que você pode fazer, se você não tem como buscar ajuda psicológica, é entender e fazer um processo, assim, por mais difícil que pareça, de autoanálise, de hobbies. Então, o que eu gosto de fazer? Né? Algumas pessoas nem sabem o que elas gostam de fazer, o que me traz alegria, o que me faz sorrir sozinha,
né, sozinho. Então, buscar essas coisas que você gostaria de fazer sozinho e que te faz feliz, mas também buscar uma ajuda psicológica, porque é um transtorno, né? E transtornos precisam ser cuidados da forma com que eles são e com o cuidado que eles precisam. Exatamente. Fazer com que você se reconheça, né? Exatamente. Às vezes eu sei tudo que meu parceiro gosta, mas se alguém perguntar pra mim que suco que eu gosto, eu não sei. Se alguém perguntar pra mim o que eu gosto de fazer, eu não sei. Mas o fulano, eu sei que ele gosta de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, o psicólogo, ele vai te ajudar nessa descoberta, né? De Sim. quem eu sou, o que eu quero, o que eu preciso. E tratando isso, eu consigo sanar aí um pouquinho dessa falta que existe na dependência emocional, né? Isso mesmo. Bom, você aí em casa, como que estão aí as coisas? Você acha que você é uma pessoa que tem dependência emocional? Não, sim. Eu espero que não, mas eu acredito que algumas pessoas que estejam nos assistindo vão responder a um sim, né? Andréia, mais alguma dica? O que você... Se você conhece alguém que está sofrendo com essa dependência, né? Se você enxerga em alguém essa dependência, ajude essa pessoa, né? Como eu disse, pegue ela, saia com ela, seja né? o suporte que ela precisa. Sim, né? seja esse suporte. Faça alguma coisa com ela que ela não faz mais com o parceiro dela, que ele não gosta, por exemplo. Vai em lugares, né? Tira ela um pouco do celular, né? Daquelas mensagens frenéticas, né? Coloque ela um pouco mais na realidade. Relembre o quanto ela é uma pessoa especial, quais eram os sonhos dela antes daquele relacionamento, né? Se esses sonhos ainda estão vivos, Sim. né? Busque também outros sonhos junto com ela, tente enxergar. Aconselhe ela a buscar também um auxílio psicológico, né? Se ela ainda não conseguiu enxergar que ela precisa, né? Existem muitas formas de você ajudar uma pessoa com esse transtorno e com essa dependência. Se você, às vezes, está pensando, mas terapia é tão caro, né? Não tenho dinheiro para fazer terapia. Existem lugares que você consegue terapia sem, às vezes, por um valor social, às vezes de graça mesmo, né? Uhum. Então, se informa aí. Já que você vive no celular aí, né? Hoje o mundo tá assim. Então, busca lá no Google, dá um Google lá, procura lugares. Universidades oferecem também esse tipo de atendimento. Então, busque, se informe, procure ajuda. E cuidado, né? Autocuidado e cuidado para que você consiga sair disso e se tornar novamente aí a pessoa, sua prioridade, a prioridade na sua vida. Andréia, muito obrigada. A gente já está aqui se encaminhando para o fim. Você quer falar alguma coisa para que nós possamos terminar? Não, eu gostaria também de falar, né, essa questão de buscar ajuda. A maior parte dos psicólogos, se você for atrás, eles têm algumas vagas com valores sociais, né? Então não é tão difícil assim achar, mas é importante buscar. Né? Às vezes a gente fica, não tenho dinheiro, não tenho condições, mas não custa perguntar, né? O psicólogo vai te responder quanto que tá custando a sessão, quanto é que tá custando mensalmente a terapia, né? Então, vai atrás. O máximo que você pode receber olha, eu não tenho esse valor, ou eu não posso te atender agora. Mas geralmente quando você recebe essa resposta, vem sempre acompanhado de mais, eu conheço alguém que... Exatamente. E aí você vai conseguindo... Então, busque ajuda. A Andréia, ela tem uma clínica de psicologia. Você quer falar um pouquinho, Andréia, sobre a sua clínica? Sim, eu recentemente abri a minha clínica, o nome é Clínica Psicologar. Ela fica em Budas Artes, né? Ali perto de Itapecerica, Taboão da Serra. E ela atende todos os grupos, todas as idades, né? Então, desde da terapia com crianças, então tem o espaço para terapia infantil, quanto com adolescentes e jovens e adultos, né? Tem uma psicóloga lá que trabalha com crianças e adultos. Eu sou mais da parte de adolescentes e jovens e adultos, né? Então, bem focada nesses públicos, né? E com atendimentos psicológicos, assim, bem especializados, focados na pessoa e no que ela quer melhorar naquele momento. Andréia, você tem Instagram, a clínica tem um Instagram, fala pra gente. Sim, o Instagram da clínica é @clínicapsicologar.
O meu Instagram é @psi_andrealcântara. Eu também posto bastante sobre autoestima, relacionamentos. Gosto bastante de falar sobre esse assunto, né? Autoconhecimento. E também agora vou começar um canal no YouTube. Então, assim que ele estiver ok, acho que quando postar esse vídeo ele já vai estar no ar. Mas ele vai estar no link da minha bio do Instagram. E espero que todos também possam me acompanhar pelas redes sociais. Andréia, muitíssimo obrigado pela sua presença, por dividir o seu conhecimento conosco. Para você que está em casa, o consultório está fechando, mas daqui 15 dias nós voltamos com novos assuntos para que nós possamos tratar juntos aqui. Uma boa noite e até o próximo programa.